A luz. Onde que é? Ali. Pode. Vai, dona. Tá. Você vai filmar tudo? Tá. Eu trouxe só porque nunca funciona direito, né? Sempre tem qualquer coisa. Ela tá rindo que a gente teve um pequeno problema técnico. Não tem Então, mais. eu queria apresentar para vocês a Cristina, que é prima por afinidade, né? A gente tem muitas aventuras juntos pelas matas por aí. O convite de trazer a Cris aqui foi porque a gente começou a conversar nas reuniões do conselho sobre ter um meliponário, aprendi a falar essa palavra é tão difícil, aqui no Vale. E aí a gente, na última reunião, a gente começou a conversar de fazer um projetinho, daí eu e o Augusto combinando da gente fazer, o Augusto me mandou um monte de informação pra gente formatar nesse projeto, né? E aí eu comecei a ler, fiquei super interessada e fiquei curiosa. E aí eu liguei pra Cris, que é pesquisadora, bióloga e trabalha com abelhas. A gente sempre, quando viaja, ela fica mostrando as abelhinhas. Eu aprendi com ela, por exemplo, uma coisa que eu nunca vou me esquecer, que a maior parte das abelhas é solitária, não é aquela coisa que a gente conhece de colônia, né? Enfim, sempre que a gente viajava, ela ia contando um pouco essas histórias. E aí a gente começou a conversar por telefone e eu achei que seria super legal compartilhar todas essas coisas que ela falou pra mim com vocês, né? E aí ela topou vir. A gente achou essa data, foi meio em cima da hora, por isso não deu pra vir tanta gente. Teve um monte de gente que pediu pra adiar. Eu falei, mas se não for agora vai ser sei lá quando. Então a gente acabou mantendo a data, né? E enfim, então com vocês lá. Obrigada, Liz. Então, tive um pequeno problema aqui, a ideia não é fazer um seminário, uma apresentação, mas é uma conversa, né? Então eu tinha preparado uma apresentação, assim, várias imagens, e ficou muito grande, e eu achei que eu tinha gravado no pendrive, eu abri o pendrive, vi que estava lá, e agora aqui eu vi que não está. Então são aquelas coisas que acontecem, né? Quer dizer, acho que é a primeira vez que me acontece isso, então eu estou super abalada. Ainda bem que não foi no congresso, né? Nunca me aconteceu isso, mas também assim, sempre eu mando pra mim por e-mail, sempre eu tenho um backup, mas gravou, e é uma conversa informal, e tava lá, falei, bom, então vai acontecer, né? E não aconteceu. Mas a ideia não é realmente vir aqui e falar. Então é mais conversar. Então, são algumas coisas que eu acho importante a gente saber, né? Então eu tinha colocado como 4 pontos pra gente discutir aqui. Primeiro se toda abelha tem ferrão, né? Então, o que vocês acham? Tem. Todas têm ferrão? Tem. Tem. E Só os que picam. Tem, mas tem uns ferrão bonzinhos. Só os que Então, picam. essa é a grande questão. A gente está muito acostumado com a abelha, com a apis mellifera, que o Augusto me mostrou o apiário. E essa sim é uma abelha que tem ferrão, é uma abelha que foi introduzida no Brasil, né, nos anos 60, tem uma longa história sobre isso. E essa abelha sim, ela ferroa, e outras abelhas também ferroam. Mas a gente aqui no Brasil tem a vantagem de estar num local do mundo que tem a maior diversidade de abelhas sem ferrão. Então isso é uma coisa que a gente pouco sabe. A apis mellifera foi introduzida em 1860, mais ou menos, né? Foi. Por causa da cera. Os jesuítas trouxeram por causa de cera. Em 1960 foi o Kerr que fez aquela experiência lá com a africanizada, que espalhou e virou o que é hoje, uma tal de africanizada. Africanizada. É o que nós temos hoje, né? Porque ela não é nem... ela é um híbrido, né? Porque os jesuítas trouxeram para cera, para fazer as velas das igrejas. E aí elas vieram da Península Ibérica para cá. E depois trouxeram também da Itália, que é uma abelha também super mansa, e assim foram trazendo. Aí o Dr. Kerr, em 1960,
amando, né, a pedido do Ministério da Agricultura, trouxe a abelha africana para cá, na Pesquisa, tentativa né? de fazer um híbrido, porque elas produzem muito mais, mas são mais agressivas. A ideia dele era ter um híbrido com todas as boas qualidades, né? Não tão agressiva e altamente produtiva, né? Então, aí espalhou. Essa é uma outra história, depois eu posso contar para vocês. Mas, e o que a gente tem aqui no Brasil, que eu acho que é um grande trunfo nosso, são as abelhas sem ferrão, né? E que elas também vivem em sociedade. Então, o Augusto, vocês já devem ter visto a Jataí, que é um exemplo de abelha sem ferrão. E aqui a gente também tem, né, uma abelhinha pretinha, né, que a gente sempre vê, tem muitas espécies dessa abelhinha aqui, né? E aqui é uma outra, que é uma outra abelha também sem ferrão, que é do gênero Melípona, e aqui a famosa Jataí, tá? Então essas abelhas, elas têm uma grande abundância, principalmente na região neotropical do mundo, né? Elas se encontram, a gente encontra um pouquinho na Austrália, encontra na África, mas o Brasil é que tem a maior diversidade dessas abelhas. Então a gente é muito privilegiado de ter esses bichos aqui, né? E são as abelhas que eu tenho um foco maior da minha pesquisa em cima dessas abelhas sem ferrão. E são boas de mel. Algumas, nem todas. Algumas você nem deve consumir o mel, porque elas visitam, por exemplo, fezes de animais. Então é um mel que tem bactérias. Irapuá, por exemplo? Irapuá, então é uma abelha que não dá para você criar. E algumas sim, produzem mel, visitam, como elas são nativas, elas visitam a nossa flora nativa. Mas visitam, obviamente, tudo que é planta introduzida, né? Existe uma grande... hoje está crescendo também essa indústria de produção de ninhos para polinização, né? E abelhas sem ferrão, porque é mais fácil de manejar, né? Então, essa daqui era a primeira coisa que era meio desmistificar, né? Então, toda abelha tem ferrão? A grande maioria tem, mas nós temos aqui no Brasil umas 400 espécies dessas abelhas que não ferram. Ela não tem ferrão ou é atrofiado? É dito como atrofiado, não desenvolvido. E elas também estão sofrendo o problema de desaparecimento por causa dos transgênicos, não? Então, isso daí não, se a gente for entrar nos transgênicos, assim, eu não tenho nada contra o transgênico, né? Não. E eu sou geneticista. Então, eu não tenho nada contra. Bom, então nós vamos contratar você para nos falar sobre isso. Existem coisas ruins dos transgênicos, que é o monopólio dessas grandes indústrias, produtores de semente, de pesticidas, né? Então, aí sim. Bom. Aí sim, mas o transgênico, para a gente consumir, eu não tenho nada contra. Então existe assim uma polêmica muito grande de que então, o pólen do transgênico pode ser tóxico para as abelhas. Não tem nada provado sobre isso, tá? Então não tem problema. O maior problema, sabe qual que é? Agrotóxico. Então toda essa história que vem nesses últimos anos de que as abelhas estão sumindo tal, e todo mundo tentando descobrir, é um vírus, é uma doença nova, é um parasita, é não sei o que lá, não, é agrotóxico. Né? Então, esse é o grande vilão para a vida das abelhas. Mas não tem uma conexão entre agrotóxico e transgênico? Eles não fazem transgênico então é assim. para a planta suportar mais agrotóxico? Eles usam mais agrotóxico, né? Mas não é só isso, o agrotóxico sempre foi usado, né? Então vai ser outra reunião nossa. Acho que é melhor ser outra. Tá bom, vai, vamos lá. Então, então nem todas as abelhas têm ferrão. A outra ideia que eu queria passar para vocês é se todas as abelhas, que a Liz já contou, se todas as abelhas vivem em sociedade, né? A gente tem essa noção de que todo mundo vive numa grande organização social, e não é verdade. Então, das 20 mil espécies de abelhas que existem, 500 e tantas vivem numa sociedade. A maioria é abelha solitária. Não precisa da rainha, uma Não dona. existe uma rainha.
Então, depois eu vou colocar uma isca que eu trouxe pra gente ver se atrai algumas abelhas aqui. Então isso é outra coisa que é importante. Então, essas abelhas solitárias, elas têm ferrão. E elas usam para nidificar, às vezes, o chão. Então, às vezes, também é importante a gente manter, por exemplo, um barranco. Tem muita abelha que vai nidificar no barranco. A gente teve a experiência lá na Primavera da Serra, né, Vicky? Que tinha uma casa de pau a pique e toda rebocada, né, assim, com barro mesmo, né? E aí o dono da fazenda falou assim, nossa, tem uma invasão de abelha, Cris, vai lá dar uma olhada, tal, tal. Quando eu cheguei lá, era uma abelha solitária, maravilhosa, tem ferrão, e tudo que estava lá, aquele paredão, aquele movimento de abelha, era cada fêmea fazendo o seu ninho. Então existiam vários buraquinhos, e vocês podem observar aqui, que talvez vocês encontrem isso. Elas gostam de barro. Então, às vezes, elas formam uma grande agregação, mas elas são solitárias. Elas só estão lá por conta desse substrato para nidificar. Então, não tem nada de compartilhar espaço nenhum. Cada uma cuida do seu ninho. Aqui tem bastante aquela que faz o tubinho de barro. Assim. Isso é abelha? Eu acho que é vespa. Acho que é vespa. É vespa. E tem outras que utilizam madeira. E, às vezes, madeira velha. Então, outra coisa que é importante é quando uma árvore cai na mata, é não tirar. Porque ali ela vai se decompor, ela vai servir para reciclagem ali daquele solo e ela pode servir também para abelhas nidificarem. Vocês já viram essas abelhas grandonas? Bombos? Bombos. Essa daqui, ó. Aqui não está a escala, né, nessas fotos, então é difícil. Mas a bombos, ela é uma abelhona desse tamanho. Vocês vão ver Qual que eu tamanho? trouxe. É uma mangava. Uma mangava. Mangava. E que ela passa fazendo um barulhão que parece um besouro, né? A gente acha que é besouro, e não é, ela é uma abelha. E essa abelha, ela não é solitária, ela tem um comportamento que a gente chama de primitivamente, para a gente biólogo usar esse termo é muito ruim, né? Porque não tem nada primitivo. Então, ela é uma abelha ou quase social ou primitivamente social. Porque elas fazem ninhos que são temporários, mas tem uma rainha que funda o ninho sozinha, né? Então ela vai lá, funda o ninho, tem a prole, e aí depois morre, funda o ninho de novo. Então essa abelha ela vai formar e ela nidifica no chão, então precisa tomar muito cuidado. Às vezes passando máquina, Já ou encontrei pisar. uma dessas. Não é em madeira? Ela não nidifica em... Essa daí é outra. Não é mangava? Também chama uma Ah, também chama. eu vou falar dela. Então, essa daí, Essa de uma vez já me pegou. ela é natural daqui, né? Só que cuidado porque as fêmeas todas têm ferrão e elas vão ferroar. E dói pra caramba, viu? E dói. E a diferença de abelha e vespa? Doutor Vespa. Eu mexi no meio dela também. Tem diferença na morfologia Parece que ela mesmo me do pegou corpo. pela roupa. Geralmente a vespa tem o abdômen, né? O traseiro dela é mais afilado, alongado, né? E ela tem uma cinturinha mesmo, né? A gente vê que tem o tórax dela e aí sai o abdômen e é uma cinturinha, assim, uma coisa bem fininha. Então, tem várias características morfológicas para distinguir, mas é só ver um bicho com o corpo bem alongado e fininho. Pior é que tem a abelha solitária que também se parece muito com vespa. Tá? E a vespa também é responsável importante pela polinização? Muito A vespa- pouco. pouco. A vespa Muito não. pouco. Vespa geralmente ela é carnívora. Então, se vocês pegarem ninho de vespa, algumas visitam flores, mas a maioria é carnívora. Então tem algumas espécies que são super legais que elas matam aranha. E às vezes se você abre o ninho dessa vespa, você vai encontrar lá 50 aranhas mortas. Então você imagina o controle biológico natural que essa vespa faz no ambiente. Né? Ela está trabalhando ali. Da hora que você destrói esses ninhos das vespas, obviamente você vai ter um aumento na população de aranhas naquele local. Né? E o ninho pode ser gigantesco, né? Semana passada eu estava mexendo no terreno da Dulce, tinha chaminé, né? Aquela chaminé. Ela estava totalmente tomada de favos da vespa. Aí fui tirando tudo, coloquei num muro, assim, todos os favos, deu mais de 5 metros de favos dessa vespa. Tá lá ainda.
Tirei até a foto, uma loucura. Essa vespa, só uma pergunta que consome aranha, que isso é muito do meu interesse. Vou pôr uma no gatinho em casa. Não, porque aqui a gente tem muitas aranhas. Nós temos no vale, aqui, temos ela no vale? Essa que consome aranha? Tem. Essa que faz o barro também. Se você quebrar o barro, você encontra a aranha lá dentro. Essas de barro, de fileirinho de barro? Sim, a minha casa é cheia. E até acho que ela não leva aranha, ela pega o ovo da aranha para se desenvolver ali dentro para depois ela querer comer, alguma Tem coisa assim? vários tipos de predação, né? Bom. Então, normalmente elas acabam anestesiando a aranha para ela se manter viva ali. E aí, quando a larva dela sai do ovo, né? Ela encontra um tecido fresco para comer, entendeu? Então a aranha fica lá meio que adormecida, senão o tecido vai estar em decomposição. Tem N estratégias. É uma loucura, né? Vou passar a protegê-las agora, posso usar. Mas ela não vai pegar uma caranguejeira. Porque as que Ela vai pegar umas outras Uma armadeira. Não vai. Ela pega umas vermelhas. Mas você estava falando da mamangava, né? E tem uma outra abelha, que é pretona grandona também, que é a abelha carpinteira, nome popular dela. E essa sim, também que a gente chama de mamangava, ela faz ninho em madeira, em tronco de árvore, geralmente é árvore morta. Então por isso que é legal a gente ter uns troncos espalhados, né? Se ela é da região, ela vai usar esses troncos. E então ela fura e faz um ninho e ela é solitária. A gente usa para cultivar maracujá. O melhor polinizador Faz do os maracujá. morões já meio em decomposição. E elas estão lá. Então tem uma história interessante dessas abelhas que há muitos anos atrás um produtor de maracujá viu que os morões estavam muito caidaços. Aí Né? trocou tudo. E ele resolveu trocar tudo, mas ele trocou tudo por postinho de concreto. Aí fica difícil. Aí o que aconteceu com a produção dele? Nada, acabou. Né? Então olha só como é legal, né? A gente saber a biologia e o que está acontecendo. Mas a Apis visita a flor do maracujá, só que ela não faz o serviço que o mas faz, né? a mamangava... O tamanho dela, né, da não dá. mamangava, e é muito legal. Ela se encaixa na Vocês já viram flor. a flor do maracujá, né? É uma flor maravilhosa. E a parte que tem o pólen fica virada para baixo. Então na hora que a mamangava vai, ela sai com o tórax dela cheio de pólen. Ela se encaixa direitinho, Encaixa é linda. direitinho, é perfeito. E aí quando ela vai para outra flor, ela vai passear na outra flor e aí ela encosta na parte feminina da outra flor e poliniza. Então ela é o polinizador ideal para o maracujá. E ela é uma abelha nativa aqui da nossa região, né? A xilócopa, que é essa abelha carpinteira. Existem várias espécies, existem espécies que ocorrem aqui na região, né? Então, aí que mais? Então, assim, nem todas as abelhas são sociais, muito pelo contrário. A maioria é solitária, elas usam locais de nidificação, às vezes muito, muito específicos. Tem um caso super legal, uma pena que eu tive lá. Um amigo meu que trabalha na Bahia, um professor lá da UFBA, Mauro Ramalho, e ele trabalha com uma xilócopa, essa do mesmo, né, do mesmo gênero aí, e ela nidifica em haste de bromélia. Então a bromélia dá a flor, né? Então tem a haste, dá a flor. Quando essa haste seca, essa abelha vai lá e fura e faz o ninho dentro da haste. Quando está seco, quando a haste Quando está seco, porque é mais fácil, ela fica mais fibrosa, né? Fica mais fácil para ela furar e ela faz o ninho lá dentro. Então lá na Bahia existem locais que são uns santuários, assim, né, de local. Essa bromélia só dá em determinadas regiões bem pedregosas, com a partir de uma certa altitude você encontra essa bromélia e você vai encontrar essa abelha. Existe uma relação muito forte entre elas. Então a gente está até a ideia era fazer um trabalho de genética para ver o isolamento dessas populações e tal, mas tem um comportamento muito específico. Então, aqui a gente com certeza vai encontrar espécies
talvez não tão específicas, mas outras muito específicas. Então, a gente estava falando do cambuci, né, que a gente viu o fruto que você estava mostrando, e o cambuci é visitado por uma abelha, são várias abelhas que visitam, mas a maioria tem hábito crepuscular, o que é muito legal. Então é outra coisa que a gente não faz ideia. Tem abelha, que é isso, Cris? tem abelha que sai, crepuscular é usado tanto para o final do dia quanto para o amanhecer, é quando a gente tem pouca luminosidade. Então tem algumas abelhas que elas vão sair no final do dia e vão visitar essas flores e depois começam às 4 horas da manhã, quando ainda está escuro, e vão visitar essas flores. Então, assim, são coisas fantásticas. Então, se vocês estão tendo fruto de cambuci, é porque vocês têm essa abelha que tem hábito noturno, crepuscular, vivendo aqui no vale. Mas foi plantado, né? É um bombus, né? Hã? Não é um bombus, não. Não, não é. É uma abelha. Você quer o nome dela? Eugênia Megaloma. Então são abelhas também bem interessantes, e o pessoal que trabalha com isso, imagina os estudantes que vão estudar lá para ver se a abelha está polinizando ou não. Eles têm que trabalhar nesses horários, né? Então o pessoal fica à noite, depois nem dorme direito e já está lá no campo para ver. No intervalo da palavra. E aí são trabalhos muito meticulosos, porque ele vê que a flor foi visitada por uma dessas abelhas, ele tem que ensacar essa flor para evitar, ele vê a flor abrir, viu que uma abelha visitou, ele ensaca e aí depois ele vai ver se lá deu fruto. Aí você tem uma prova incontestável de que foi polinizado por essa abelha. Então, trabalho de polinização, a gente fala, poliniza tudo. Você está vendo ela visitando uma rosa introduzida, né? Então, está visitando uma rosa, está polinizando a rosa. Não necessariamente. Ela pode estar indo lá, pegando pólen, pegando néctar, mas não poliniza no sentido de ter frutos de coisa. Então, existe essa diferença. O verdadeiro polinizador, né, para a gente saber, exige muito estudo. O que mais que eu ia falar para vocês? Então tem todo mundo, muitas têm ferrão, poucas vivem em sociedade, o papel ecológico delas que a gente está falando um pouco, então elas são os grandes polinizadores. Existem alguns estudos que são muito controversos do quanto que a nossa flora depende das abelhas, mas tem estudos que falam 60%, tem estudos que falam que é mais que isso. Não somente as abelhas são polinizadoras, mas a gente tem o vento, que é um grande elemento que poliniza, né? A gente tem morcego, tem borboleta, tem outros, beija-flor, tem outros organismos que também fazem essa troca aí de pólen de uma flor para outra. E essa semana eu ouvi uma de um cara de tecnologia aí, agora nós temos abelha artificial para fazer polinização. Já foi noticiado há muito tempo. Pode acabar as abelhas e tem abelha artificial. Eu li na Científica América. Robozinho, né? Verdade isso, o robozinho, é um negócio inacreditável. São pequenos drones para polinizar. Isso já saiu na Científica América há 3, 4 anos atrás. Infelizmente, né? Mas com ou sem ferrão? É melhor ter ferrão, porque senão eu vou roubar o drone. A gente tem uma palmeira, não sei se é Indaiá o nome dela, que dá um pouquinho alaranjado, assim. E dá muita flor, dá um cacho de flor também fica. Pretinha. Não, ela é preta, mas tem um alaranjado na asa, assim. E é mansinha. Ela até pica, mas... Então, quanto ao papel ecológico dela, acho que não tem muito o que falar, né? Às vezes. E as abelhas, elas são extremamente usadas. Nos Estados Unidos, eles mantêm as colônias de Apis mellifera não em primeiro lugar para produzir mel, mas em primeiro lugar para polinizar as plantações deles, né? Então as amêndoas, todas as frutas. Então eles fazem essa apicultura migratória, que é um grande comércio nos Estados Unidos, e o mel é um subproduto disso. Eles recebem para fazer esse trabalho. Ganham, eles levam a abelha para fazer a polinização. Exatamente. E recebem por isso. Ele tem as colmeias, eles alugam as colmeias. Então, o agricultor vai lá, quero 100 colmeias. Aí o apicultor vai lá e leva 100 colmeias.
acabou a florada, ele leva embora e retira o mel. Então ele ganha 2 vezes. Né? E o agricultor umas 100 vezes. E o produtor agrícola vai ganhar muito, porque tem um aumento muito grande. Então, aqui no Brasil, essa ideia demorou muito para ter um início aí, né? Ser incentivado. E agora está começando, está todo mundo entendendo que quando você tem abelhas no local, a produção é maior, né? Além delas manterem a nossa flora nativa, ela tem esse papel importante na produção de alimentos. Então existe uma apicultura, aqui no Brasil principalmente é para a produção de mel, uma apicultura migratória que o Augusto leva para onde tem florada e retira esse mel. E agora, como as abelhas sem ferrão, que está tendo um boom aí de divulgação dessas abelhas, elas também estão sendo motivo de estudo para polinizar, por exemplo, morango, abóbora, pepino. Tem vários testes com essas abelhas. Então, é legal porque você pode ter dentro de uma casa, uma estufa, colocar um ninho de uma abelha sem ferrão e ela não é nada perigosa, né? A pessoa pode ir lá trabalhar, colher, mexer, fazer barulho, que não perturba, porque elas não vão atacar. Algumas atacam, obviamente elas têm mecanismos de defesa, né? Mas elas não têm o ferrão. Algumas são, o ataque delas às vezes pode ser dolorido tanto quanto, né? Tem uma que o nome dela é caga-fogo. Então vocês imaginam o que acontece, né? Ela solta uma substância que é bem... Tataíra, né? Cáustica, né? Queima a pele. E queima. Né? Então a pessoa fica com a sensação, fica todo queimado quando tem um ataque dessa abelhinha. Tem outras que gospem em você resina, você sai tudo meio melado, assim, e elas são chatas porque elas entram no nariz, no olho, na orelha, então no cabelo, então elas sabem, elas têm mecanismo de defesa, né? Que não é o ferrão, então foram selecionados aí, né? Outros mecanismos. Então acho que também todo mundo já viu morango deformado e um moranguinho perfeito, você já viu? Qual deles foi polinizado? Qual deles a abelha visitou? Deformado. Não, perfeito. Que a abelha visitou? Perfeito, né? Aquele moranguinho assimétrico, bonitinho, e um que é todo cheio de bolotinhas. Assim. Não teve polinização, mas não. Bolotinho. Bolotinha a abelha foi? Não, eu acho que não, porque a abelha deve transmitir a coisa geneticamente perfeita, né? Então, o que a abelha visitou é o que é um morango totalmente simétrico e que tem um alto valor comercial, né? Então, porque o que acontece? O morango, ele não é uma flor única, né? O que é chamado dentro da biologia que é uma inflorescência, ou seja, são múltiplas florzinhas que estão lá juntas. Então, todas elas precisam ser fecundadas, né? Ocorrer a polinização para desenvolver o fruto. E aí, quando tudo isso está em sintonia, vai desenvolver esse fruto que vai ser assimétrico. Agora, se a polinização foi parcial, você vai desenvolver uma parte, outra parte, a gente vai ter aquele morango todo cheio de bolinha. Tá? Então, quando vocês comprarem morango, vocês já vão olhar e vão falar, teve abelha que passou aqui, né? Aquele morango bonitinho. Se a fecundação for cruzada, fica bom o fruto, senão ele fica... Não é nem fecundação cruzada, eu não sei como que é no caso do morango. O lance não sei se precisa ser fecundação cruzada. Eu só sei que precisa ter a fecundação de todas as flores para o morango ficar bem simétrico mesmo. Então hoje já tem algumas abelhas que já estão sendo comercializadas para esse tipo de trabalho, polinizar em casas de vegetação mesmo. A gente viu outro dia também em café. Café. Café vai muito dessa daqui, ó, Irapuá, que é usada. Mas a Irapuá não fura? Não, a Irapuá o café ela poliniza mesmo. Agora o café é florado 2, 3 dias, né? Já era. Se você não tem abelha já lá, para fazer a polinização, ela perde essa polinização. O bom é que muitas delas vêm da natureza, né? Então se a pessoa está com uma plantação próxima de áreas naturais,
ela ainda consegue atrair esses polinizadores da mata. Então eu acho que vocês aqui têm um bom reservatório de abelhas, né? Que não sei o tipo de abelhas, as espécies que tem aqui, mas deve ter bastante, né? Se a gente considerar também as solitárias, né? Vixe, né? Então deve ter bastante. E Cris, as que fazem fecundação pode ser tanto solitária quanto as Todas colônias. fazem. Todas elas fazem. todas elas E esses casos que você citou aqui do morango ou do café, em geral, são solitárias ou são as colônias? São as colônias, abelhinhas sem fenômeno. Então, por exemplo, maracujá é a xiló porque é uma abelha solitária. Tá? E tem muitas outras. Por exemplo, o cambuci que tem aqui, essa megalopta, é uma abelha solitária. Então, as solitárias têm um papel muito grande. Muito grande. E a última mensagem que eu gostaria de passar para vocês é... Isso daqui eu estou pegando de uma apresentação que tem bombos de Jataí. Isso daqui foi doutorado de um aluno. Ele coletou abelha em ilha no continente e a gente queria entender como que essas abelhas estavam distribuídas geneticamente, né? Então a gente trabalha com genética, tá? No laboratório. E a gente quer saber, por exemplo, nessas ilhas verdes que existem, se essas abelhas estão isoladas. Então, por exemplo, você tem uma plantação de cana, você tem uma monocultura extensa, você tem cidades e cidades. Então esses bichos estão localizados num local, estão cruzando com bichos de outro local. A gente tem um fator importante que é a endogamia, né? Todo mundo sabe o que é endogamia, né? Cruzamento entre aparentados. Então isso daí pode levar a uma depressão, que a gente chama de depressão endogâmica, ou seja, diminui a viabilidade desses organismos porque eles são todos aparentados e pode ter um monte de genes que levam a características que não são boas, né? Então, esse indivíduo vai ter menos sucesso para se reproduzir, para viver. Então, uma das ideias desses projetos é a gente ver se esses bichos estão isolados e o quanto que eles estão saudáveis, né? Porque a abelha tem um sistema de determinação de sexo que é bem diferente. Então, todo mundo aqui tem um conjunto de genes ou de cromossomos que herdou do pai e da mãe, tá? Então, nós somos organismos diploides, tá? A biologia é cheia de nome, gente. A biologia é aprender outra língua. A gente tem todos os nossos alunos, é aprender outra língua. Então todo mundo aqui tem um conjunto que herdou do pai e da mãe, tá? Então, a abelha, todas as fêmeas têm um conjunto herdado do pai e da mãe, tá? Então elas são diploides. Mas os machos são haploides, ou seja, só tem um conjunto de genes, de cromossomos. Então o que acontece? A rainha, ela bota isso para todas as abelhas, isso para formiga também, tá? Isso para vespa também. Então, a rainha ou a fêmea bota um ovo, que é fecundado, vai nascer uma fêmea. Se ela bota um ovo que não é fecundado, vai nascer um macho. Tá? Então é assim que determina o sexo desses organismos. Isso. E o que acontece? Se você está numa situação de endogamia, de cruzamento entre aparentados, se esse indivíduo, mesmo ele tendo dois conjuntos de cromossomos, mas esses conjuntos forem muito parecidos, né? Ele tem dois conjuntos, ele seria uma fêmea, mas se é tudo muito parecido, ele nasce um macho. Ele nasce um macho com dois conjuntos de cromossomos, tá? E ele vai ser um macho infértil. Macho bicha. Não chega a ser. Ele, por exemplo, a apis mellifera, as operárias matam as larvas de machos diploides. Elas têm um reconhecimento químico que elas matam, então a colônia não gasta nem energia alimentando esses machos. Outras abelhas não fazem isso. Então, a meliponine não faz isso. Ninguém sabe muito bem como dar esse controle, mas a meliponine não faz isso.
Então, às vezes, você tem macho, vespa também, você tem macho que é diploide, vai tentar fecundar com uma fêmea, a prole não vai ser viável, ou o próprio macho não é viável. E pensando numa colmeia, onde a grande força, né, de manutenção vem das operárias, você imagina metade daquelas larvas serem machos diploides. Significa que metade das operárias não nasceu, né? Então aquela colônia vai entrando em depressão, que a gente chama de depressão endogâmica, e com isso a população da colônia vai caindo, aquela colônia morre, e se naquela região todo mundo é muito parecido, você vai dizimar uma população inteira de abelhas. Então, pensando na parte genética, essa é uma preocupação nossa de tentar estudar e ver se essas abelhas estão isoladas. E dentro desse mesmo assunto, qual o alcance delas? Vocês chegaram à conclusão? De voo? A Apis mellifera é um fenômeno, né? Mais até. Agora, as nossas abelhinhas sem ferrão, o macho pode voar até 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Tá? E as operárias, para buscar alimento, elas têm um alcance de 500 metros, mais ou menos. Cris, a gente está pensando, né, num projeto de montar o nosso meliponário aqui. E uma dos métodos de obter enxame seria fazer a divisão dos enxames que a gente já tem. É aconselhável ficar dividindo o mesmo enxame várias vezes, ou seria para a diversidade genética trazer de uma outra região para melhorar um? Esse daqui, assim, primeiro, eu deixei como último tópico para falar para vocês, porque eu acho que é crucial aqui nesse projeto, né? Então, esse trabalho não precisa... Ela estava aqui na janela. Então, isso daqui são análises moleculares e tal, não precisa entrar nos detalhes aqui. Mas então a gente vai buscar no DNA marcas e a gente coletou abelhas ao longo aqui da costa, nessa região sul-sudeste, no interior, né? Então essa daqui foi a região que a gente já mostrou. Aí essas análises, né, de DNA mostraram pra gente que esses organismos aqui, esses indivíduos, cada bola dessa é como se fosse uma marca, tá? E o tamanho da bola é a frequência com que ela aparece nessas populações. E cada cor é um local que foi amostrado. Então assim, essa marca 14, ela aparece muito. Tem outras marcas que são muito próximas a ela. Uma mutação só, tem de diferença, tá? Então a gente vê, quando a gente monta essas redes para tentar ver como que separa as marcas do DNA, né? A gente começa a ver que essas marcas também se separam de acordo com a distribuição geográfica desses bichos, né? Então mostrando que é o que a gente chama que existe uma estruturação. Então o que a gente vê é que ao longo aqui da costa, a gente pintou toda essa parte aqui de azul e verde, essa parte aqui é o amarelo e ali é o vermelho, tá? E aqui está a distribuição dessas marcas que são muito próximas. Então o que a gente vê é que o que a gente tem aqui na costa, ele pega aqui a região de vocês, que é uma das regiões de maior contínuo de mata atlântica que a gente tem ainda no Brasil. Então a gente vê que aqui todo mundo é muito parecido, né, por essas marcas. Quando a gente faz análise de local por local, eles são diferenciados, mas numa análise mais global, eles são mais parecidos. Se a gente vai aqui para o norte, a gente já tem outras marcas que estão lá. Então isso mostra que essas abelhas não estão voando de um local para o outro. Elas estão estabelecidas em algumas regiões. Tá? Isso são abelhas de mesma espécie? É tudo jataí. Tudo jataí. Tudo jataí. Deixa eu ver se eu tenho... Aí a gente usou um outro marcador e a gente viu a mesma coisa. Isso daqui é bombos. Olha só bombos. Eu não tenho aquela... A gente viu aquela rede, né? Que dá uma coisa da outra e eu consigo fazer uma distribuição de acordo com a distribuição geográfica. Não, a bombos é um bicho que voa muito. Então, ela é homogênea ao longo de toda essa distribuição, inclusive em ilhas. A gente já... então foi lá na Ilha Bela coletar. Bom, o mar deve ser uma barreira para bombos, né? Não é. É uma abelha... Tanto é que os alunos estavam voltando de uma das ilhas
e filmaram uma bombus através de barco, a bombus atravessando, voando. Só eles pra enxergar que é uma abelha no meio do mar. Aí tem o filminho deles, é muito legal, né? Falaram um monte de palavrão com aquela excitação toda de ai, vou filmar, tá? Então, bombos, olha, tem um padrão totalmente diferente. Então a gente precisa tomar um cuidado danado com esses bichos, porque eles têm biologias distintas. Um outro aluno fez um trabalho com os meliponários. E o que a gente viu, né? Que os meliponários dessas mesmas regiões que o Flávio coletou das amostras naturais, o Leandro coletou de meliponários. E o que a gente vê? Que existe também uma diferença muito grande das amostras que estão para o sul e oeste, né, na região, por exemplo, no Paraná, que ele visitou vários meliponários, né, e o Flávio coletou também amostras naturais de lá. Então, quando a gente pega essas amostras do sul e compara com as amostras que a gente tem para cá, elas são muito distintas geneticamente, muito distintas. Então, aqui, ó, a distância genética entre essas abelhas aqui, ó, que estão aqui com relação às outras, é uma distância de mutações tão grande que já existe na literatura, né, já antes da gente fazer isso, a gente já sabia que a gente poderia estar trabalhando até com duas espécies distintas. Embora morfologicamente é muito difícil de separar. Tem alguns pesquisadores que falam, não, são duas subespécies, ou seja, elas cruzam, ainda não atingiram o nível de espécies diferentes. Mas tem alguns pesquisadores que falam, não, ali é uma jataí, aqui é outra jataí. Então, e sendo espécies distintas, elas não cruzam. Depende do conceito de espécie que você for usar, mas é bem complexo. Por exemplo, você pega leão e tigre. São duas espécies distintas, eles não se encontram na natureza. Você põe no cativeiro, eles cruzam. Então, então assim, tem muita coisa assim. Mas então eu não entendi. Então é ruim você transportar, que daí você está fazendo uma. Só para ficar mais claro para mim. O que a gente prega, né? Assim, esse trabalho, deixa eu falar só do trabalho desse aluno nos apiários, nos meliponários, né? Ele viu que também eles são distintos e que a variabilidade genética lá, né, é alta tanto quanto a gente encontra na natureza. Então ele foi lá no meliponário, pegou uma amostra de 50 ninhos, o Flávio foi na natureza lá perto ou em outros locais, também pegou 50 abelhas, né? E viu que se eu tenho aqui 10 marcas diferentes no meliponário, na natureza eu também encontro 10 marcas diferentes. Então, em termos de quantificação de variabilidade que está sendo ali herdada, é a mesma coisa. A gente falou, poxa, mas no meliponário a gente esperaria encontrar todo mundo muito igual. Porque o que o meliponicultor faz? Ele divide os ninhos, né? Então, quando a gente pega e vai fazer essas análises, quando a gente faz... Aí eu vou só complicar um pouco. Eu vou complicar um pouco. Todo mundo lembra que célula tem mitocôndria? Todo mundo lembra que a mitocôndria tem DNA? Sim, só vem da mãe. DNA mitocondrial. DNA mitocondrial. E esse DNA só vem da mãe, né? Então, quando a gente analisa, isso daqui é tudo com DNA mitocondrial. Quando eu analiso mutações no DNA mitocondrial, eu estou vendo a história da fêmea, tá? A fêmea migra, não migra, ela fica no local, tá, né? Então, quando no meliponário a gente foi analisar essa herança mitocondrial, era baixíssima. Todo mundo era muito igual. Então, não era essa explosão aqui, né, de marcas no meliponário. Eu tinha um tipo só de sequência lá, ou dois. Significa o quê? Que o meliponicultor dividia ninho. Então, essa herança materna ia passando